E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Minha Residência. E hoje nós vamos falar sobre uma ênfase do Pará, já que nós estamos aí, né, com os editais publicados, estamos em período de inscrições, e aí nós vamos falar mais especificamente sobre a ênfase de saúde cardiovascular da UEPA. E para conversar comigo sobre ela, eu convidei a Yasmin, que é residente do segundo ano desse programa. Vou colocar ela aqui na tela. Yasmin, seja muito bem-vinda. Oi, Rick. Oi, pessoal, tudo bem? Como a Rick falou, meu nome é Yasmin, sou residente do segundo ano da área de atenção à saúde cardiovascular do programa da Universidade do Estado do Pará, tá? Eu já estou no finalzinho da residência, inclusive, já estou na parte já de finalização do meu trabalho de conclusão de residência. E hoje a gente veio aqui tentar conversar um pouquinho para a gente tentar conhecer, e vocês também conhecerem um pouco de como é que é a minha residência, e vai que vocês tenham vontade de se inscrever e fazer esse processo seletivo, e espero que seja muito enriquecedor a nossa conversa de hoje. Pronto, perfeito. Gente, só para dar uma introduzida rapidinho sobre a Yasmin é de Belém do Pará, né? Ela se formou pela UFPA no comecinho de 2020, e aí em 2020 ela começou a preparação dela, né, para as provas de residência. Só que em 2020 ela acabou não fazendo a prova por motivos pessoais, e em 2021 ela fez a prova de 5 processos seletivos diferentes. E aí ela me contou que desses 5 processos seletivos, ela foi aprovada em 4 deles, e não só isso, ela foi aprovada em primeiro lugar em 3 deles e 1 em segundo lugar. Então, a Yasmin assim, arrasou nas provas de residência, né? Ela escolheu saúde cardiovascular, né? Teve todo o direito de escolher a ênfase que quisesse, né? E aí ela vai conversar melhor com a gente sobre tudo isso, né? Tanto sobre a rotina, quanto sobre esse processo que ela passou, a preparação dela. Inclusive, Yasmin, eu queria começar te perguntando justamente sobre isso. Como é que foi esse teu processo de preparação para a residência, os teus estudos? Como é que foi se preparar para vários processos seletivos diferentes, né? Conta um pouquinho sobre isso. Tá. Com relação à minha preparação, como a gente estava num ano de isolamento social, né? Então, eu optei por fazer um curso preparatório online, que iniciou no mês de agosto de 2020, né? E eu tinha aulas e tinha tutorias, né? E as tutorias serviam para a gente fazer resolução de exercício e discussão dos temas. Aqui em Belém, a gente tem 3 principais programas, que é o da UEPA, que é a que eu faço, a UFPA, que é a federal daqui, o CESUPA, que é uma universidade, um centro universitário, na verdade, particular, que aderiu ao programa de residência do Ministério da Saúde. E a UFPA e a UEPA, elas são processos seletivos muito diferentes. A UFPA ela é mais conteudista, quanto que a UEPA, que é a que eu faço parte, ela é um pouco mais contextualista, ela contextualiza mais as questões. Porém, os assuntos entre as universidades, pelo menos o EPA e o UFPA, têm assuntos muito afins, muito comuns. A diferença é como ele aborda, né, esse assunto. A UFPA, ela pergunta, por exemplo, qual grama para tal doença? Aí a UEPA ela já tem um estilo de contextualizar. Então, eu tenho uma afinidade mais pelas provas conteudistas, mas eu acho que pelo fato de ter assuntos afins, pelo menos essas 2 provas, isso me permitiu ter um pouco de sorte, por assim dizer, de ter conseguido ter um bom aproveitamento. Mas, sendo bem sincera, a prova da UFPA do meu ano, ela foi uma prova com os dos piores rendimentos. Então, o que me salvou bastante e consegui passar foi a minha análise de currículo que eu tirei. Eu fui aluna da UFPA, né? Então, eu digo que eu sou filha da mamãe UFPA, então o meu currículo eu pude enriquecer bastante dentro da universidade e consegui ter uma pontuação muito boa, que elevou a minha pontuação final e eu consegui passar na prova. Mas a prova propriamente dita foi uma prova muito conteudista, muito difícil meu ano. Tanto que, para tu teres uma ideia, de 50 questões, eu só consegui acertar 28 questões.
E essa foi a média dos acertos, 25, 26, e ainda assim eu consegui passar em primeiro lugar, porque eu acho que na UFPA a gente consegue ter um bom aproveitamento quando a gente dá um enfoque melhor na análise de currículo também. E assim, o que eu priorizei, sabendo que eu ia prestar prova para vários programas, me dedicar a estudar os temas afins. Porque se eu fosse querer seguir cada edital de cada programa daqui de Belém, eu não ia conseguir dar conta. Até mesmo porque o meu programa da UEPA, no ano que eu resolvi prestar a prova, depois de alguns anos que não havia mudança nenhuma no edital, justo do meu ano eles mudaram, assim, em cima da hora, incluíram vários assuntos novos, foi desesperador, Eu tá? imagino. Mexeu com o psicológico de todo mundo, eu diga, né? Mas incluiu muitas coisas que as outras provas e as outras programas não têm, tipo transtornos mentais, distúrbios alimentares, são coisas que são muito aquém dos outros programas. Mas pelo fato do curso preparatório ter focado bastante nos temas afins, né? Isso eu acho que me deu uma boa vantagem com relação a esses processos seletivos e ter conseguido passar na grande maioria que eu prestei prova. Pronto, perfeito. Yasmin, eu achei bem legal porque é uma coisa que eu sempre costumo dizer muito, né? Quando você quer estudar para mais de um processo seletivo, é sempre importante pegar os editais diferentes e ver o que tem de parecido, que é para você conseguir se preparar para ambos ou mais de dois, né? E aí eu queria saber de ti também, assim, além disso, além dessa questão de você ter analisado isso, estudado os conteúdos afins, na tua preparação, você utilizou alguma estratégia assim de estudo, né? Tem diferentes ferramentas. Como é que era essa tua preparação? Era assistir às aulas do curso, né? Resolver questões? Tinha alguma outra estratégia? Uhum. Rick, assim, até o presente momento que eu comecei a me preparar para a residência, até então eu não sabia qual método funcionava para mim. Na graduação a gente não tem muito disso, né? Pelo menos eu não tive. E eu fui descobrir na preparação para a residência. O meu cursinho, ele focava bastante na resolução de questões e eu tentava seguir isso. E também ele disponibilizou uma ferramenta que eles chamam de ficha de resumo. Eu só não vou te saber dizer exato, porque teve um autor que elaborou esse modelo de ficha resumo, mas eu tenho um modelo aqui, que aí depois a gente pode até mostrar, eu tiro a logo, posso tentar ver na internet. Então, eu tinha a resolução de questões do próprio curso, né, do preparatório, foram infinitas questões, eu fazia as fichas de resumos também, que é uma ficha toda estruturada, não é um resumo que você vai escrevendo o que você quer, não, ele segue toda uma estrutura. E além disso, eu também tinha cadastro naquelas plataformas de cursos online de preparatório. Aí tem vários cursos, vários sites desses, eu não vou citar nomes aqui, né, para não fazer merchandising para ninguém, mas é uma ótima ferramenta. Além das questões que o próprio cursinho me disponibilizava, eu sempre fazia, no dia que eu estava estudando aquele assunto, além das questões que o próprio cursinho tinha naquela apostila sobre aquele assunto, eu fazia mais 30 questões do site, né? Mais ou menos 30 questões. E eu também tentava aplicar aquele método de estudo, eu só não lembro exatamente, que você estuda o assunto, revisa em 7 dias, depois 14 dias, mais ou menos, eu não lembro, que faz um tempinho que eu não faço esse sentido. E que assim, eu preparava a ficha resumo com aquele assunto. Aí depois disso eu revisava com 7 dias, aquela ficha resumo que já estava preparada. E nesse dia da revisão eu fazia 30. E depois, 14 dias, se eu não me engano, e revisava aquela ficha resumo e fazia mais 30 questões, fora as questões que o próprio cursinho me disponibilizava. E eu tinha um calendário, né, montado num caderno que eu dividi por assunto, e eu ia seguindo, né? Ao dia eu tinha que revisar aquele assunto. E era acumulando. Quanto mais eu estudava assuntos, mais tinha
para revisar. E eu achei que isso sempre manteve o assunto muito vivo na minha mente. Então, e eu, resolução de questões, eu, assim, não tenho nem... Já perdi as contas de quantas questões eu resolvi na residência. Então, isso me ajudou bastante. Pronto, ótimo. Estudar por resolução de questões é sempre muito interessante, né? Porque você vai vendo na prática exatamente como é que vão caindo os conteúdos, né? E você consegue voltar naqueles conteúdos que você vai errando. Então, é uma estratégia realmente muito importante. Uhum. E me conta também, assim, já passando um pouquinho para o processo seletivo em si, como é que foi lidar com todos esses processos seletivos, né? Não em relação a estudo só, mas como é que foi passar, né, por todos esses processos seletivos? Como é que foi isso para ti? Assim, foi uma angústia, né? Porque, assim, são datas diferentes e resultados diferentes, assim. E pelo fato de a gente estar vivendo naquela época a pandemia, né, o auge da pandemia praticamente, assim, a gente não tinha distração. Então, era aquilo, eu estudava e eu não tinha nem aquele momento de lazer. Então, eu confesso que assim, a gente precisa ter um apoio psicológico, eu acho que é fundamental. E não somente focar em estudo, ficar ali o dia inteiro estudando, a gente precisa ter o nosso momento de distração. Já no semestre final, eu consegui algumas atividades aqui na cidade voltaram a ser presenciais. E uma vez na semana eu me ausentava de casa para fazer a minha terapia. Consegui começar a terapia, né? Para justamente tentar lidar com essa ansiedade toda, que é impossível não existir. A expectativa existe, ainda mais no tempo que a gente estava vivendo, que eu só estudava, trancafiada dentro de casa e não podia sair. E, além disso, eu tinha meus momentos diários que eu parava para assistir um episódio de alguma série, para, de repente, fazer um exercício físico mesmo dentro de casa. É muito importante a gente tentar, quem consegue, né, tem essa oportunidade de tentar organizar o seu estudo, organizar essa rotina para que ela não seja só de estudo, mas tenha momentos também de relaxamento, porque senão acaba que a gente se auto-sabota, porque a gente vai sendo dominada por aquela ansiedade, que é uma ansiedade completamente normal quando a gente está passando por um processo seletivo com uma expectativa. Então, eu percebi que essa separação entre estudo e os meus momentos de autocuidado, os meus momentos de lazer, me ajudou a lidar muito com o processo, ainda mais sendo vários processos seletivos. Muito importante, isso importantíssimo, assim. Fica aí já o chão de orelha para a galera que está assistindo, que você não pode negligenciar isso, né? Porque uma hora o seu corpo e a sua mente pedem, né? Cobram a conta. Então, se você for ali mais do que você consegue, mais do que você tem ali capacidade de aguentar, você vai acabar parando no meio do caminho, e é o que acontece com algumas pessoas, né? Porque sua mente e seu corpo não vão aguentar. Então, sempre fazer essa questão do descanso, que você gosta, e Yasmin pontuou isso perfeitamente. E Yasmin, me conta assim agora, como é que foi a tua escolha, né? Porque tu passou em 4 processos seletivos diferentes, e aí tu escolheu a tua ênfase. Por que saúde cardiovascular, né? O que te levou a escolher essa ênfase? Assim, durante toda a minha graduação, como na nutrição, eu sempre tive a atuação na área de doenças crônicas não transmissíveis. Eu era bolsista, na verdade, um projeto de extensão que era voltado para a obesidade, tanto adulto quanto infanto-juvenil. Então, eu passei 2 anos nesse projeto. Então, sempre o meu contato e a minha área de interesse foi essa área, né, de doenças crônicas. E dentre os processos seletivos que eu participei, o da UFPA era oncologia, o da UEP é atenção saúde cardiovascular, né, do CESUPA era de neurologia, e da UNB que eu passei também era de oncologia. E o meu foco sempre foi esse. Claro que eu tinha minhas prioridades. A minha prioridade era a UEPA ou a UNB que eu passei. E no final, quando eu tinha, né,
a faca na mão ali para escolher o que eu ia fazer da minha vida. Eu confesso que foi muito difícil, mas dentre as minhas duas escolhas assim finais, eu fiquei entre a UEPA, que é o que eu estou hoje, e a UNB. Só que pesou muito na minha balança essa questão de eu sair da minha cidade, ir morar fora, morar sozinha. E, assim, para mim, não era viável. Não era que não era viável, mas, assim, eu não fazia questão naquele momento, já que eu poderia estar escolhendo. E entre o UNB, eu sei que a UNB ela pode até ser uma universidade muito renome, tem coisas que a gente tem que botar na balança. E a própria área entre saúde cardiovascular e a oncologia, a saúde cardiovascular está próximo ao que eu quero seguir na minha carreira, mais próximo do que eu gosto realmente, do que tudo que eu já vivi na graduação, como nutricionista também agora atuando. Então, fiquei com a minha UEPA. Maravilha. E Yasmin, me conta assim, agora, você foi aprovada, passou na residência, escolheu a residência que você queria, né, saúde cardiovascular. Como é que foi o teu início? Como é que foi começar na residência, o processo de adaptação, o local, as pessoas, como é que foi tudo isso para ti? Assim, o hospital aqui em Belém, né, na minha residência, ele é referência tanto em cardiologia quanto nefrologia e saúde mental. Então, esses 3 programas, eles acontecem dentro do hospital. E eu nunca tinha adentrado esse hospital, nunca tinha atuado nele. Já atuei em outros hospitais aqui da cidade, no estágio obrigatório da faculdade, né, em outros momentos, mas esse daí realmente era muito novo para mim. E a minha primeira clínica, quando eu iniciei o meu R1, foi a pediatria. E assim, que é um mundo mais novo ainda, acho que para qualquer graduação é um mundo à parte, né? E eram coisas totalmente diferentes, era muita fórmula, eram avaliações nutricionais totalmente diferentes, muitas variáveis envolvidas. Então, foi um choque de realidade. Eu não minto, assim, eu até falei para minha preceptora na hora, nossa, meu Deus. Eu não aprendi, estou aprendendo na prática, porque eu acho que na faculdade isso teve uma certa falha nessa área, né? E, assim, a faculdade, ela te ensina muita coisa na teoria, mas a prática, ela te ensina muito mais. Assim, em quase 2 anos de residência que eu aprendi muito mais em 4 anos de graduação na faculdade, tá? Porque eu acho que nem tudo a gente às vezes pensa no ideal, que é o que está na literatura, né? E na prática a gente se vê ainda mais no serviço público. A gente não consegue fazer o que a literatura pede para a gente fazer e a gente faz milagres com que a gente tem, essa é a verdade. Mas eu acho que a gente faz com muito mais amor e pela nossa profissão, porque a gente encontra tantas dificuldades no caminho, assim, principalmente na residência, por ser uma atuação muito cansativa pela carga horária, né? Mas eu acho que a gente tira muito proveito, sabe, ali na nossa atuação. E algumas coisas que a faculdade não me proporcionou, eu tive a chance de ter contato, de ter na residência, que foi essa questão da pediatria, da neonatologia, que é onde eu estou passando agora, no momento eu estou no rodízio de neonatologia, porque, infelizmente, essas pequenas especialidades, assim, é algo que ainda é muito falho aqui na grade curricular. Perfeito, Yasmin. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, já entrando um pouquinho na rotina, né? Falando um pouquinho já sobre como é que funciona a tua residência. Me falar algumas informações básicas de funcionamento. Já deu para perceber que vocês fazem vários rodízios, né? Passa por vários locais diferentes. Então, vai me contando assim,
Como é a carga horária teórica, como é a carga horária prática, como é que funcionam os plantões de finais de semana, esses rodízios de forma geral, para só depois a gente entrar na rotina em si. Uhum. Tá. Com relação ao programa de residência, né? Ele no, no edital ele é dividido em 80% prática e 20% teoria, tá? A gente cumpre 60 horas semanais, de segunda a sexta, a gente não faz plantão, tá? E pontos facultativos também a gente não trabalha, ok? E assim, a nossa carga horária de teoria, a gente geralmente vê toda no primeiro ano, né? Que é o tempo, a maior parte do tempo que a gente se ausenta para ter teoria. No segundo ano é mais focado mesmo para o TCR e para as clínicas que a gente denomina assim um pouco mais trabalhosas, que demandam um pouco mais de conhecimento, por assim dizer, tá? Com relação aos rodízios, vou tentar listar alguns aqui que nós, como nutricionistas, passamos no hospital, tá? Eu tô já só finalizando os rodízios, eu acredito que só faltam 3 rodízios para mim, na verdade, né? Mas hoje a gente passa pela clínica cirúrgica, né? E pela UCA, que a gente chama, que é a unidade coronariana de lá do hospital, que é onde acontecem as cirurgias cardíacas, né? Cirurgia de revascularização de válvula que a gente mais tem. E clínica médica, eu até listei aqui a pediatria, a cardiológica, que seriam mais pacientes que são clínicos, né? A emergência cardiológica, que é onde os pacientes dão entrada no hospital, e a UTI NEO, a UTI pediátrica, que a gente atende também, a gente não atende só público adulto, pelo menos nós como nutricionista, tá? E a UTI adulto também atendemos, e aqui, lá no hospital, o serviço de nutrição é diferente entre via oral e MTN, então também a gente passa pelo rodízio da MTN, que é a equipe multiprofissional de terapia nutricional, né? Então, basicamente, são esses rodízios que a gente faz. Eu já fiz praticamente todos, está faltando para mim a UTI pediátrica. E a hemodiálise, nós temos uma hemodiálise no hospital, só que ela não faz parte da nossa grade curricular, pelo menos do programa de cardiovascular, só que a gente conversou com a nossa tutora e a gente pediu para passar os dias lá para conhecer. Então, mas não faz parte do programa. Perfeito. Só rapidinho, deixa eu te perguntar sobre a parte teórica. Como é que vocês fazem na parte teórica? São disciplinas em si? Vocês fazem algumas atividades teóricas? Como é essa parte? Assim, a nossa grade curricular, ela é dividida entre os eixos, né? O eixo comum, que participa todos os programas da UEPA, tá? O eixo transversal, que, por exemplo, no meu caso, participam todos os residentes de cardiovascular, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, tá? E o eixo específico. Nesse caso, participam só os nutricionistas do programa de cardiovascular, né? E dentro desses eixos, difere muito de professor e disciplina para disciplina, né? A gente tem metodologia da pesquisa, a gente tem saúde pública, então a gente já teve atividades de trabalhos escritos, já tivemos dinâmicas como atividade avaliativa, nós já tivemos a criação de pré-projeto, que inclusive geralmente o nosso TCR se origina em uma dessas disciplinas que eles exigem que a gente faça um pré-projeto, que é de metodologia científica. A maioria das vezes as pessoas gostam de seguir logo esse pré-projeto para fazer o trabalho de conclusão de residência. A gente faz prova também, né? Dependendo do professor e da disciplina, tem prova. A única acho que a única modalidade de avaliação que a gente não teve é algum tipo de visita guiada, alguma coisa assim. Mas a gente também já elaborou oficinas para os pacientes
do hospital como forma de atividade avaliativa. O início das disciplinas, pelo menos a do eixo comum e do eixo específico, eles foram online, conta, né, que a gente não podia reunir no hospital por conta da pandemia, mas as últimas aulas a gente teve presencial no hospital. Até o momento, está faltando a gente fazer as aulas do eixo transversal, que não é o ideal que aconteça. A gente tem que fazer no primeiro ano de residência. Só com essa questão da pandemia, o nosso cronograma ele foi comprometido. Então, a coordenação precisou esperar para unir os R1s com o R2 para a gente poder ter a aula do eixo transversal todos juntos. Tá? Então, a gente ainda vai ter a aula do eixo transversal. Mas normalmente acontece no primeiro ano mesmo. Pronto, entendi. Yasmin, voltando assim para a prática, né? Agora você falou que tem todos esses rodízios. E aí me conta agora sobre rotina. Como é que funciona a atuação do nutricionista em saúde cardiovascular no hospital? Como é que funciona a rotina? Eu acho que assim, para falar um pouquinho da rotina, a gente pode separar entre adulto e pediátrico, né? Porque o público adulto, a gente faz avaliação, a gente faz triagem em todos os grupos, né? Mas são métodos diferentes, né? Nas portas de entrada, a gente faz as triagens nutricionais, né? Que a gente aplica em NRS lá no hospital. E se caso esse paciente dê risco nutricional, aí a gente parte para uma avaliação completa e pensa numa dietoterapia para ele um pouco mais específica, né? A gente, teoricamente, faz a visita diariamente, só que a gente está tentando implementar um pouquinho, assim, bem individualmente, um pouco de sistematização do cuidado em nutrição no hospital, né? Pelo menos cada nutricionista, assim, tem o seu método de sistematizar esse cuidado em nutrição. A gente participa de discussão de caso clínico também, né? A gente faz relatório mensal dos nossos atendimentos. E, assim, algumas clínicas específicas, alguns setores, eles têm muito bem implantado as visitas multiprofissionais, em outros não, né? Principalmente na UCA, que é onde acontecem as cirurgias cardiovasculares, né? E na pediatria. Tem muito bem implantado, então a gente discute casos, a gente define conduta juntamente com a fono, juntamente com o médico. Então, esse basicamente é o nosso serviço. Voltada para o público pediátrico, a gente já faz uma avaliação mais completa, né? Porque aí a gente também tem que lidar com o setor do lactário, que a gente também organiza. Lá no hospital também tem o posto de coleta, que a gente chama de cantinho do leite, que é onde as mães fazem a ordenha do leite. Então, a gente também tem contato com essa área do hospital, quando se fala de pediatria, como nutricionista residente também. Eu estou atuando no momento na UTI NEO, então eu faço a captação dessas mães para poder ordenharem, para serem acolhidas lá no posto de coleta, né? Em relação às crianças de público pediátrico, a gente faz uma avaliação e um cálculo nutricional praticamente diariamente, de acordo com o que aquela criança recebeu, e a gente vai fazendo isso diariamente, então é uma rotina um pouquinho diferente. E eu acredito que seja muito similar ao que outros hospitais fazem, que a gente faz triagem, de uma maneira geral aqui, triagem, avaliação nutricional, a dietoterapia de acordo com a necessidade daquela criança, daquele adulto. E a gente faz orientação de alta, a gente tenta fazer essa orientação de alta já desde o início da internação desse paciente, né? Porque a educação nutricional é isso, você fazer essa educação todo o tempo e não só quando o paciente está indo de alta. E a gente também prescreve suplemento nutricional, se for, a gente faz laudo nutricional, se for o caso, tanto para criança quanto para adulto. A gente tem também um ambulatório de nutrição, mas o residente não atua no ambulatório, tem um nutricionista específico. A gente faz um encaminhamento quando a gente vê que é um caso especial que precisa que esse paciente seja acompanhado, não um paciente de risco, por exemplo. E a gente tem essas condutas
diariamente. Pronto. Yasmin, com certeza, né, vai ter diferenças entre enfermaria, UTI adulto, UTI pediátrico. Conta um pouquinho só sobre essas diferenças de rotina, né, entre enfermaria e UTI. Como é que você vive nessas rotinas diferentes? Olha, são enfermaria, por exemplo, a gente consegue fazer uma sistematização um pouco mais aplicada, né? A gente tem pacientes mais estáveis, mesmo assim, pacientes que às vezes a gente não consegue manipular tanto, por conta de ser um paciente cardiopata, que a qualquer momento pode ter uma hipotensão, né? Então, a gente tem uma avaliação nutricional um pouco mais espaçada, né, por assim dizer, porque a gente está lidando com pacientes um pouco mais estáveis, né? Então, a gente consegue fazer esse espaçamento já nas unidades mais fechadas, TI e UCA, que é o que a gente tem no nosso hospital, a gente praticamente faz avaliação diariamente, porque a rotatividade de pacientes é muito grande. E pacientes mais não necessariamente críticos, mas precisam de uma atenção melhor porque passaram por uma cirurgia de grande porte. Muitas das vezes esses pacientes, eles apresentam muitos sintomas gastrointestinais por conta como que eu posso dizer, é uma cirurgia que envolve a circulação sistêmica do, então isso pode causar vários sintomas, tanto renal quanto do trato gastrointestinal. Então a gente tem um trabalho um pouquinho mais ali diário com esses pacientes, até mesmo a avaliação nutricional que a gente faz nesse paciente é um pouquinho mais difícil, porque ele está todo invadido de dispositivo, então a gente precisa fazer mais as medidas estimadas do que propriamente as aferidas, porque a gente não consegue mobilizar direito esse paciente, né? Isso nos pacientes do pós-cirúrgico, de revascularização, coisa que a gente já não encontra tanto nas enfermarias. A gente já consegue ver um paciente um pouco mais recuperado, com uma mobilidade maior, que a gente consegue levar ele até a balança, consegue ter uma aderência dele maior ao tratamento. Então, a gente já geralmente tem dietas padrões do hospital e enfermaria, mas nas unidades fechadas de UTI e UCA, são pacientes que a gente tem que fazer uma progressão de dieta um pouco mais lenta, porque eles não toleram tão bem a dieta via oral, tem muitas náuseas, tem muitos sintomas gastrointestinais. Falando pela UTI adulto, que é uma UTI mais geral, tem não só pacientes cardiopatas, como a gente também atende outros públicos, a maioria deles são pacientes de longa permanência e estão de interal, né? Esse paciente interal não é mais responsabilidade minha, porque eu sou só via oral, mas eu ainda vou ter o rodízio da MTN, mas a gente tem uma progressão, um cuidado mais diário com ele, porque ele é muito sensível a qualquer conduta que a gente faz. Então, a gente sempre tem que estar ali discutindo com a equipe para ver o que a gente vai fazer com ele diariamente com relação ao VET, se está atingindo. É muito difícil eles atingirem o VET, às vezes, por via oral, na UTI adulto, porque justamente a evolução de dieta para eles é um pouquinho mais complicada. Entendi. E me diz uma coisa, lá tem algum carro-chefe em relação às patologias, assim, tem aquelas mais prevalentes, mais presentes, ou realmente é bem diverso? Tá. Se a gente fosse listar aqui por ordem, né, a prevalência no hospital, a gente tem um infarto agudo do miocárdio, né? E muitas das vezes, a maioria desses infartos, eles vão para tratamento clínico, mas quando não precisa ser o tratamento cirúrgico, eles vão para a cirurgia de revascularização. Quando os pacientes eles entram na emergência cardiológica, eu acabo atendendo todo que está entrando. Então, mesmo que ele não seja cardiopata, ele é o meu paciente. Então, a parte renal também eu fico muito, né? Às vezes, uma urgência renal, né? Uma injúria renal aguda, aquele paciente adentra.
deixa eu ver, marca-passo, assim, mas é uma coisa muito simples, né? Assim, eles adentram mais para procedimentos diários, né? E o carro forte, por exemplo, também da pediatria, são as cardiopatias congênitas, né? Que é muito comum aqui para a região norte. Eu só adiantando um pouco, mas não vou sobre, eu fiz já meu estágio optativo lá para o sudeste, na verdade para o sul, perdão. E eu já vi que lá não tem cardiopatia congênita, nem tinha no hospital. Eu falei assim, nossa, então acho que é uma coisa pro norte. Então, as nossas cardiopatias congênitas, tanto cianóticas quanto acianóticas, que são as classificações. E dos adultos são mais infarto agudo do miocárdio mesmo, eu acho que vence de todas as formas. E temos também a insuficiência cardíaca, né? Eles já chegam com uma insuficiência cardíaca descompendíssima, né? Mas entre os dois, o que eu mais vejo em relação a números é o infarto. Tem algum setor de transplante lá? Não, ainda a gente ainda não tem, né? Isso estabelecido no hospital. Pelo que eu vi, assim, tá mais na região sul e sudeste, a gente não faz transplante. E quando tem, a gente já teve 2 pacientes que estavam na fila de transplante. Um ainda está até hoje, né? Que eles, nesse caso, quando tem necessidade, eles são transferidos pelos, mas a gente mesmo não faz esse serviço ainda. Pronto. E tem, assim, algum setor que você considera assim, mais desafiador? Algum setor que ou você gostou mais ou considerou mais desafiador em relação aos rodízios que tu passou até agora? Olha, eu acho que de todos os rodízios, o mais desafiador foi a nossa unidade coronariana, né, que é a UCA, que a gente abrevia como UCA, porque eu achei que, assim, foi mais difícil de manejar. Um paciente que saiu de uma cirurgia que envolveu circulação extracorpórea. Então, é um paciente muito difícil de manejar, tanto de fazer a avaliação dele, quanto de aceitação de terapia nutricional, porque ele estava muito nauseado. Então, a gente tinha que... Eu até brincava com a minha preceptora, a gente tem que ficar brincando nas consistências com ele para ver se a gente consegue acertar em alguma coisa. A gente vai tentando estratégias, porque foi muito desafiador. Então, eu senti que eu aprendi muito de tudo que envolve a nutrição em tão pouco tempo quando eu estive nesse setor. Porque ele envolve também muito a terapia nutricional, assim como a avaliação nutricional, assim, você tem que fazer milagre para mobilizar aquele paciente, para fazer aquela medida. Então, tu tem que ter também um olho muito bom para fazer o exame físico daquele paciente, porque ele está todo invadido, né? Cheio de droga vasoativa. Então, se eu fosse dizer, mais desafiador foi esse. E o que eu mais gostei são 2, eu não vou poder escolher, estão equiparados, tá? A emergência cardiológica, por incrível que pareça, todos favor emergência, mas foi os setores que eu mais gostei. É a porta de entrada do hospital, é ali que tu determina como é que vai ser o cuidado daquele paciente, entendeu? Então, é ali que ele está chegando para ti, é ali tu pode recuperar o estado nutricional ou pode intervir antes de ter uma hospitalização prolongada. Então, para mim, ali está sendo a porta de entrada, é como eu vou conduzir toda a terapia nutricional desse paciente. E onde eu estou atualmente, que é o UTI NEO, tá? Eu fui dos adultos e idosos para as crianças de 40 a 50 centímetros. Então, eu, assim, tô apaixonada pelo hotel. Eu pedi até para um pouquinho mais, um mês a mais, porque a equipe maravilhosa, os protocolos muito bem estabelecidos do setor também me permitiram, assim, um aprendizado maravilhoso. Então, todos os rodízios até agora, esses foram que eu mais gostei. Perfeito.
Yasmin, me conta um pouquinho sobre como é que vem sendo para ti essa questão multiprofissional. Como é que é a vivência multiprofissional em saúde cardiovascular, com os outros residentes, com os profissionais, como é que funciona aí? Olha, Rick, eu acho que assim, se a gente for ao assunto, eu diria que a gente ainda tem muito que andar, né? Muito que caminhar e crescer como equipe multiprofissional na atenção cardiovascular no hospital. Porque eu vejo que isso daí ainda não é muito bem estabelecido no hospital como um todo. É como se cada setor tivesse a sua rotina implementada, mas isso não é algo uniforme. Eu não vejo que a atuação multiprofissional tá bem estabelecida ainda no programa, sabe? A minha turma de residentes, nós somos uma turma que a gente conversa muito um com o outro, tem uma interação muito boa, mas eu já vi turmas que não tiveram essa interação. Então, como a gente está ali passando pelos mesmos rodízios, e se isso depende de turma, é algo que não vai para frente, né? Porque eu acho que tem que fazer parte do protocolo, tem que fazer parte da rotina do hospital, da rotina de todos os setores, para ser como posso dizer, um cuidado contínuo, né? Não ser assim, essa turma de residência tem uma integração boa, está fazendo condutas unificadas e aí tem a conduta mútua. Mas não, eu acredito que isso tenha que ser um protocolo, não protocolo, mas uma visão muito bem implementada. Eu acho que isso é uma do programa. E não só do programa, porque eu acho que isso não cabe a programa de residência. Eu acho que isso daí é política do hospital. Eu acho que falta incentivo em relação a isso. Entendi. Mas vocês fazem algumas atividades juntos? Vocês têm atividades em comum ou não? Não, nesse caso, as atividades, quando a gente tem as aulas, né? Mas a atuação profissional ali no setor, na clínica, quando a gente está no Brasil comum, aí eu estou passando na mesma clínica que aquele outro residente está passando, a gente tem interação, né? A gente tem a troca. Mas isso não é algo que faz parte do programa em si, tipo, de fazer atividades juntos, de ter atuações juntas. Não. Pronto, entendi. Yasmin, passando agora para uma outra pergunta, né? Falando sobre as outras vivências, além da prática em si do hospital, do teu programa de residência, né? Sim. Quais são as outras vivências que vocês têm? Com relação às nossas vivências, né, fora da assistência, que a gente chama, a gente tem muita discussão de caso clínico, principalmente falando pela minha área, assim como nutricionista. Sempre nos finais dos rodízios, a gente ou apresenta um caso clínico, ou que a gente acha interessante, ou a gente traz algum artigo da vivência que a gente teve para fazer uma apresentação entre os nutricionistas, tá? A gente também sempre participa dos eventos que ocorrem no hospital, as jornadas científicas, a gente sempre está enviando trabalhos, resumos, a gente é bem ativo com relação a isso. A gente também, sempre quando tem algum evento alusivo à nutrição, dia de alimentação ou qualquer outra coisa, a gente elabora cursos, elabora oficinas, para a gente estar aí promovendo tanto para os pacientes ou até mesmo para outros profissionais. Por exemplo, essa semana agora, segunda, terça e quarta, eu estava ministrando um treinamento no lactário, que como eu no momento eu estou na UTI NEL, então eu estou tendo essa vivência no lactário. Então eu ministrei um treinamento de boas práticas para as lactaristas, que é um treinamento que ocorre anualmente, né? Só que está parado por conta da pandemia. Então foram 3 dias de treinamento. Então a gente também pratica e que realiza algumas atividades que eu poderia dizer que fazem um pouco parte de gestão, né? De ensino também. Então, são algumas atividades que a gente faz fora da assistência. Pronto. E atividades fora do hospital, vocês têm alguma? Estágio fora, alguma outra experiência?
Assim, a gente tem o estágio optativo, como acredito que todos os programas de residência têm essa opção, né? Mas antes de adentrar essa parte, a gente também tem como programa de residência as pactuações nos outros níveis de atenção à saúde, que seria atenção primária e atenção secundária especializada, né? Só que falando por partes da nutrição, a gente está tendo um problema com relação a essas pactuações, porque a coordenação tentou fazer pactuações com outros níveis de saúde, de atenção, mas não obteve sucesso. Então, até o presente momento, os nossos 2 anos de residência, falando pelo programa de atenção cardiovascular, ele está sendo só no hospital. Mas, recentemente, na nossa última reunião, né, com a coordenadora, a gente até trouxe algumas ideias de experiências que a gente teve em outros lugares e deu contatos, a gente teve uma troca de conhecimento para tentar realizar essa pactuação com outras instituições para não ficar um programa que se baseia essencialmente no hospital, né? Para não ser um programa apenas hospitalocêntrico, mas falando pela nutrição, atualmente está sendo. Mas tem outras categorias profissionais que elas vão para outras instituições, como clínicas privadas, atenção básica, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu esse acordo, né, essa pactuação com a nutrição até agora. É algo que ainda está caminhando, né? Sim, a gente está tendo um problema com isso, né? A coordenação ela foi muito clara assim com a gente. Ela explicou as dificuldades que está tendo, porque para você fazer uma pactuação é necessário que tenha preceptor para receber o residente. O residente não pode atuar sem preceptor. E não são todos os locais que têm essa disponibilidade de recurso humano, né? Pessoas que estejam interessadas, até mesmo tenham a carga horária suficiente para a preceptoria. Então, a gente barra nessa questão burocrática mesmo. Entendi. E sobre aqueles estágios, eu lembro que você comentou em algum momento da nossa conversa que fez o estágio eletivo já, não foi isso? Fala um pouquinho sobre ele. Assim, eu fiz o meu estágio em julho desse ano, porque a gente só pode fazer quando a gente está no 2º ano de residência, né? Eu passei um mês num hospital que é referência em cardiologia lá no Sul, em Porto Alegre, que ele é um hospital que tem um hospital de clínicas, ele não é referência só em cardiologia, mas o programa de cardiologia lá é muito forte. É um hospital de grandíssimo porte, grandíssimo, nossa. E assim, eu tive a oportunidade de viver rotinas e alguns protocolos assistenciais muito diferentes da minha prática. Por exemplo, como a gente estava conversando, da equipe da atuação multi no programa de residente, era algo que é perfeitamente comum lá, faz parte da rotina. Não é cada setor tem a sua, não. Isso é como todo o programa de residência. Aquele paciente que é cardiopata, ele é atendido pelo residente de enfermagem, ele é atendido pelo residente de fisioterapia e é atendido pela nutricionista residente. Então, e andam juntas mesmo, tá? Sempre estão juntos. Também é realizado lá o atendimento ambulatorial, tem um ambulatório multiprofissional para os pacientes cardiopatas, que essas 3 especialidades atendem em conjunto. Achei isso maravilhoso. Existe um projeto no nosso hospital para que isso inicie, mas acredito que vai ser um pouquinho mais lá para frente, né? E, assim, com relação que eu tive nesse estágio optativo, que eu vi uma outra visão, é que lá a pesquisa é muito valorizada e está muito presente entre as atribuições que o residente faz. Ele tem um momento de assistência, né? Mas é muito bem dividida o tempo dele envolvendo a pesquisa. Então, eu acho que isso ainda é uma falha um pouco nos programas de residência,
que a gente foca apenas na assistência e não o que a gente vai fazer com essa assistência, porque a gente precisa gerar ciência, né, no que a gente faz, para a gente continuar evoluindo e para a gente continuar melhorando o nosso serviço, e por meio disso a gente só faz pela pesquisa. Então, eu vi que isso daí era muito bem unificado lá, e quando eu voltei de lá, eu trouxe muitas experiências, relatos para o meu setor, para os meus alunos, né, para toda a equipe de lá. E se eu pudesse falar para todos os residentes que têm condições financeiras, que possam ter essa, que tenham, é muito bom essa vivência do estágio optativo, porque a gente vê o que a gente pode melhorar com uma outra rotina que a gente está enxergando, né, um outro serviço, e o que a gente já melhorou, que a gente já evoluiu, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente sair da nossa zona de conforto, nosso ninho, né, para a gente aprender olhando de fora, assim, para os outros serviços. Perfeito. É uma oportunidade única que você tem de conhecer uma realidade totalmente diferente dentro da sua área, né? Às vezes tem, como é Exatamente, que não faz, mas assim, realmente é algo muito importante de se viver, porque você consegue abrir a tua visão. Porque às vezes é o único hospital que você teve experiência, né? Então, quando você parte para uma outra realidade, você sim. consegue ter uma bagagem maior. E Yasmin, Rick, só para complementar, pode dizer. desculpa até te interromper, porque eu acho que é uma experiência muito porque tu me pegou atrás. Lá eles têm programa de transplante cardíaco. E eu tive a experiência que eu não tenho no meu programa de acompanhar pacientes transplantados. Eu tinha esquecido dessa informação muito relevante sobre o hospital optativo. E também lá eles têm um serviço de oxigenação por membrana extracorpórea, né, a nossa ECMO. Então, eu também tive a oportunidade de acompanhar um caso que estava em ECMO. Então, eu consegui ter uma outra experiência que o meu programa ainda não me proporcionou. É só isso aí para adicionar. Dentro da residência em cardiovascular ainda mais completa, né? Conseguiu pegar deficiências, entre aspas, né? Coisas que não tinha na tua e complementar com essa experiência, mesmo que não seja tão longa, né? Você vai sair da residência mais completa ainda. Sim. Perfeito. Yasmin, só para a gente concluir a nossa conversa, né? A gente conversou assim, bastante sobre a residência. Me conta assim, um conselho, algo que tu diria para a galera que está querendo fazer essa residência, para a galera que está querendo entrar em saúde cardiovascular, né? Qual conselho que você daria para essas pessoas? Assim, com relação ao processo seletivo, né? O que eu recomendo para as pessoas que ainda têm tempo hábil para isso é tentar atingir a maior nota no currículo possível. Porque, às vezes, a prova do nosso ano é uma prova muito difícil comparada a outros anos, como, por exemplo, a que eu fiz da UFPA. Então, se você tem um currículo com uma média relativamente boa, isso já é uma segurança para ti. Isso já traz um conforto até no processo seletivo. E são coisas que a gente consegue organizar ao longo do tempo, né? Construir ao longo do tempo. Então, para quem ainda tem esse tempo hábil, é o meu conselho. Para quem ainda, infelizmente, não tem como correr atrás disso, atingir algumas pontuações com o currículo, eu recomendo o que todo mundo fala, que parece até repetitivo, mas é o que faz toda a diferença nesse tipo de processo seletivo, que é resolução de questões. Porque as questões são repetitivas, os assuntos são repetidos, e você acerta com uma facilidade que você não teria se você não tivesse constantemente tendo contato com aquele assunto.
E além de cursos preparatórios ou repetir as provas, né, dos editais antigos, que isso daí é imprescindível. Tem que repetir todas as provas dos editais. Mas, se for possível, criar, assinar esses sites de resolução de questões. Tem alguns que são muito baratos, né? Não são tão caros, e é possível, porque ele te dá uma gama de questões muito boas, mesmo que não seja voltada para a prova que tu vais fazer, mas tu vai ter sempre o contato com aquele assunto com diferentes abordagens. Então, como residente que passou pelos processos seletivos, que sofreu tudo que muita gente ainda vai sofrer, esse seria o meu conselho, que funcionou para mim, funciona para muita gente, mas também é importante cada um achar o que funciona, né, para si, o que aprende mais, mas esse seria meu conselho, na minha experiência. Maravilha, Yasmin. Quero te agradecer assim, imensamente pela tua presença aqui. Você conseguiu enriquecer bastante aqui o podcast. Falou sobre muita coisa interessante, muita coisa importante, tanto sobre o processo seletivo quanto a tua ênfase. Então, te agradeço muito por isso, tá? Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Toda semana vai ter episódio novo, então sempre fiquem acompanhando, né, para conhecer os diferentes programas de residência. Então é isso, muito obrigada e um beijo. Até o próximo episódio.